tomou o pão de Jesus pode ser um tomou o pão simples. Tipo, o pão está ali do lado. O padre pega, toma o pão e coloca sobre o altar. Mas pode ser um tomou o pão maiúsculo, digamos assim, através da procissão das ofertas. Ou seja, em que os fiéis levam ao altar as suas ofertas e o padre toma nas mãos essa realidade oferecida. Tá? Mas aqui, opinião minha, novamente. Eu acho que é importante que as nossas procissões de ofertório, de preparação das ofertas, sejam verdadeiras ofertas. Nós temos a mania de fazer tudo simbólico, de transformar a missa numa sala de aula. Entendeu? Numa coisa simbólica. Então, aí o cara vai e pega um símbolo de alguma coisa. Trazemos a luta do trabalhador. Aí o cara entra lá com a enxada. Primeiro, o sujeito que está segurando aquela enxada nunca pegou numa enxada na vida. Segundo, a enxada não está sendo oferecida para ninguém, porque depois quem levou a enxada vai levar a enxada de volta para casa. Entende? E aquilo lá não é uma oferta, é um recadinho. Novamente, a falta de transcendência, entende? É uma instância pedagógica. A gente transformou a missa numa pedagogia. Vamos ensinar alguma coisa para o povo. Quer dizer, quem faz esse tipo de coisa, a gente se pergunta se a pessoa crê numa intervenção divina. Crê em algo que está sendo realmente oferecido para Deus, transcendente, eterno e imortal. Porque a impressão que a gente tem é que ele está simplesmente fazendo um teatrinho para a plateia, dando um recadinho de conscientização. Então, gente, o problema da liturgia engajada politicamente é exatamente esse. A liturgia engajada politicamente, ela é cansada, ela é cansativa, é um negócio entediante, porque é sempre um recadinho atrás do outro, um recadinho atrás do outro. Não existe verdadeira transcendência. É um negócio sufocante e fechado. O que é uma verdadeira procissão das ofertas? A procissão das ofertas é quando você leva algo realmente para o altar. Vamos supor, os vicentinos estão fazendo uma coleta de alimentos não perecíveis. Então, na hora do ofertório, aqueles alimentos entram na procissão. Você realmente está dando algo para a igreja e para os pobres. Junto com o pão e o vinho. Está entendendo? Na minha opinião, é importante a gente buscar a verdade da liturgia. Tudo aquilo que na liturgia é meio falso deve ser evitado. Isso aqui é a opinião minha, não estou falando nenhuma lei. Então, tipo, velas falsas, né? Negócio assim que não é vela, é um tubo com a vela dentro, né? Não, o bonito é ver uma vela de cera que se consome. Ah, mas suja, mas é verdadeira. Flores falsas, não é? Não, gente, é a flor é flor real, entende? A gente ultimamente pegamos essa mania do prático, porém o prático não é verdadeiro, entende? Então, se você vai fazer uma oferta, vamos levar um violão no ofertório. Então, você está dando violão para a igreja? É um dom real? Então leva o violão. Mas você está entregando? É o que a comunidade está precisando? Entendeu? Você está entregando isso de presente para a igreja? É isso? Por quê? Porque senão nós terminamos fazendo da missa uma coisa assim só pedagógica e que não tem verdade existencial. Não é? Dentro do ofertório, na antiguidade, o padre recebia realmente as ofertas. Então muitas vezes recebia até animais, entendeu? Vão levar uma galinha, etc. E quando ele terminava de receber as ofertas, ele estava com as mãos sujas. E então precisava lavar as mãos. É por isso que hoje
Depois que ele recebe as ofertas, o padre lava as mãos. Então, todas as vezes que você participar de uma missa e você vira o padre lavando as mãos, você deveria se perguntar: o que é que eu estou oferecendo a Deus para que o padre lave as mãos? O que é que eu pus na mão do padre? Não é? O que é que hoje eu estou levando para o altar? Não somente aquele dinheiro que eu coloquei na sacola, mas as minhas angústias, minhas preocupações, minhas dores, o meu sacrifício. O que é que está sendo ofertado ali? Não é? Aquilo que foi simbolicamente ofertado na procissão das ofertas deve ser um símbolo real de oferecimento de algo. Agora, aquilo lá é simbólico no sentido que é a expressão visível e real de uma oferta, porém, existe a oferta invisível, não é? Que é muito mais importante, que é o sacrifício espiritual que está sendo feito por todos os fiéis. Eu estou me oferecendo para Deus. Claro, nós estamos oferecendo também o pão e o vinho, para que sejam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Mas, quando a gente faz a oração no ofertório, nós estamos colocando ali, oferecendo para Deus pão e vinho, porque existe ali algo de obra humana. É interessante a gente notar uma coisa. Por que é que Jesus não escolheu como símbolos eucarísticos coisas que estão na natureza? Por exemplo, ele podia pegar água e uma maçã. A água você pega ali na fonte, já está feita. A maçã você pega do pé, já está feito. Não, ele não fez isso. Ele pegou algo que precisava ser confeccionado, pão e vinho. Vinho não existe na natureza. A uva tem que ser esmagada, tem que ser fermentada, né? Tem que se filtrar e aí fazer o vinho. Pão não existe na natureza. O trigo precisa ser colhido, moído, né? Preparada a massa, assado, e aí é pão. Por quê? Porque é fruto da terra, ou seja, algo feito por Deus, e do trabalho humano. Nós oferecemos ali, na patena e no cálice, existe um microcosmos, um pequeno mundo. É o mundo da criação de Deus e da história humana. Não é somente o que Deus fez, mas é também o que nós fizemos com o que Deus fez. Entende? Não é algo somente da criação, mas é algo da história do homem. Pão e vinho não são coisas naturais, mas são confecções humanas. É criação de Deus com a colaboração humana. Então, nós colocamos ali também, na patena, no cálice, toda a nossa história. O que você fez de sua vida? O que você fez daquilo que Deus fez? Sua história, pessoal. É importante, então, ofertar em sacrifício. De tal forma que quando o padre diz, usando as palavras de Cristo, isto é meu corpo que é dado, isto é meu sangue que é derramado, existe também no coração cristão um oferecimento de si, um oferecimento de sua história. Mesmo que o que você tenha para oferecer a Deus seja simplesmente o seu pecado, para que Ele o destrua. Entende? Mas ponha algo na patena, ponha algo no cálice, espiritualmente. Então, no ofertório, ali Deus recebe. Então, Jesus tomou o pão. Jesus tomou o cálice. Esse é o primeiro verbo. O verbo, né, que ali Jesus está tomando. Ele está tomando nas suas mãos algo que você está entregando. Terminado o ofertório,
não é? Que é importante lembrar que esse oferecimento, embora seja você quem faça, ele passa pelas mãos do sacerdote. Nós fazemos aquela oração. O padre diz assim: orate fratres, orai irmãos, para que o meu... Eu vou traduzir como está no latim ao pé da letra. Orai irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É interessante, o padre, no latim original, ele não diz para que o nosso sacrifício. Em português está traduzido nosso sacrifício, né? Mas não sei se a nova tradução que será aprovada vai fazer essa distinção, meu e vosso sacrifício. Por quê? Porque meu e vosso significa que o sacrifício dos fiéis e o sacrifício do padre tem uma distinção. A forma de o padre se oferecer é diferente da forma do fiel se oferecer. Existe uma diferença nos dois sacerdócios, o sacerdócio ministerial e o sacerdócio batismal. Meu e vosso sacrifício. Então, orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aí os fiéis fazem uma oração belíssima, que na verdade não é oração, porque é um diálogo com o padre. O padre diz para os fiéis: rezem. E os fiéis respondem um desejo, respondendo ao padre: receba o Senhor. Está falando de Deus na terceira pessoa. Aqui é o fiel falando com o padre a respeito de Deus. Receba o Senhor por tuas mãos, a mão do padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, o nome de Deus, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A gente repete esse negócio e pouca gente para prestar atenção no que está dizendo. Tá? Às vezes as pessoas nem sabem o que estão dizendo e dizem assim: receba, ó Senhor, por tuas mãos. Não, não é ó Senhor. Eu não estou falando com Deus. Eu estou falando com o Padre. Receba, ó Senhor Deus, terceira pessoa, por tuas mãos, segunda pessoa, sacerdote, esse sacrifício, para a glória do seu nome, terceira pessoa, Deus, para o nosso bem, primeira pessoa do plural, e de toda a Santa Igreja. Então, nós oferecemos pela mão do Padre. São as mãos que levam a Deus. Esse é o sacerdote. É o pontífice que faz a ponte entre o povo e Deus. Quando um fiel se aproxima de um padre e beija a mão do padre, você está beijando as mãos através das quais o sacrifício da sua vida é oferecido a Deus. Isso é precioso. As mãos do padre são ungidas, por mais que sejam mãos pecaminosas, por mais que sejam mãos de um sujeito que não merece estar ali no altar. E nós, padres, sabemos que nós não merecemos celebrar a missa. Mas nós cremos que aquelas mãos não são mãos simplesmente humanas, mas nós vemos na mão do sacerdote a mão chagada do ressuscitado. As mãos de Cristo. Receba o Senhor por tuas mãos. Mãos de Cristo. Mãos chagadas. Quando Deus deu ao Padre Pio de Pietrelcina o dom dos estigmas, das chagas, Deus concedeu a esse sacerdote santo a graça de tornar visível aquilo que é a mão de todo padre, de todo sacerdote. Padre Pio somente tinha as chagas visíveis, mas todo padre tem estas chagas gloriosas. Receba o Senhor por tuas mãos, a mão sacerdotal. E aí então acontece aquele diálogo fantástico do início da oração eucarística. Para vocês verem como a gente não tem noção, né, da antiguidade das coisas.
existe um livro chamado Tradição Apostólica, que foi escrito por um bispo chamado Hipólito, Santo Hipólito. Não é? Na verdade, ele era antipapa. Antipapa quer dizer o seguinte: foi um papa que foi escolhido de forma irregular, porque já tinha um papa. Aí ele foi escolhido papa também. Então, naquela época, tinha dois papas. Um papa verdadeiro e um papa que não era o verdadeiro. E Santo Hipólito, ele era o papa que não era o verdadeiro. Hipólito era meio tradicionalista. Ou seja, ele ficou horrorizado porque no terceiro século, ou seja, o século no qual ele viveu, a igreja começou a celebrar em latim. E isso era um modernismo, uma coisa assim horrível. Por quê? Imagina, os evangelhos foram escritos em grego. Nós sempre celebramos em grego, porque a igreja de Roma, né? Os cristãos de Roma falavam grego até o terceiro século. A maior parte da comunidade. Por quê? Por razões históricas. Ou seja, a maior parte da comunidade cristã de Roma fazia parte do gueto judeu, ou seja, eram judeus que estavam em Roma. Esses judeus eram todos mercadores, comerciantes, etc. E eles falavam grego, que era o inglês da época, ou seja, a língua internacional. Então, não sei se vocês já se deram conta, quando São Paulo escreve a carta aos Romanos, né, ele escreve em grego. Mas não falavam latim em Roma? Sim, mas a comunidade cristã falava grego. Está entendendo? Então, a comunidade cristã, durante os 3 primeiros séculos, celebrava em grego, que era a língua na qual foram escritos os evangelhos. Então, Santo Hipólito dizia: não, nós vamos celebrar na língua sagrada, que é grego. Ah, mas ninguém entende, não tem problema. Então, teve um grupo de modernistas que quis começar a celebrar em latim, que era a língua que todo mundo entendia. Entendeu o problema? Então Santo Hipólito reagiu, disse: não, de jeito nenhum. Então esse papa modernoso que está aí, né, rachou, teve um cisma, e ele brigou. Ele queria manter a tradição apostólica. Então, na tradição apostólica de Santo Hipólito, ou seja, nós estamos aqui falando no século III de um tradicionalista. Então quer dizer que ele está falando de uma coisa mais antiga do que o século III. Que ele alega ser tradição vinda dos apóstolos. Então, ele vai e começa a oração eucarística dele. E ele diz assim: o Senhor esteja convosco. Resposta: e com o teu espírito. Corações ao alto. O nosso coração está no Senhor, está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, né? É nosso dever e nossa salvação. A tradução nossa brasileira, ela sai um pouco do original latino, né? O original latino, ao pé da letra, é Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, et cum spiritu tuo, e com o teu espírito. Sursum corda, corações ao alto, né? Habemus ad Dominum. Temos o coração voltado para o Senhor. Gratias hagamos Domino Deo nostro. Demos graça ao Senhor nosso Deus. Dignum et justum est. É digno e justo. Esse diálogo que nós temos ainda hoje em português, traduzido mais ou menos, né? Bem mais ou menos na tradução. Mas esse diálogo, gente, é exposto por Santo Hipólito no século III como sendo algo da tradição apostólica. Você está entendendo a antiguidade daquilo que a gente celebra? Sem se dar conta? Então um sujeito que numa equipe de liturgia diz: vamos fazer um negócio diferente aí, está mudando uma tradição que ele não faz ideia da antiguidade. A oração eucarística segunda, ela é baseada nesse cânon de Hipólito. Então nós estamos falando de uma oração eucarística que já estava lá no século III. A oração eucarística primeira, chamada cânon romano, ela é exposta por Santo Ambrósio no século IV
O núcleo da oração eucarística primeira, o cânon romano, já está lá no século IV. Quer dizer, nós estamos falando de coisas antiquíssimas. Está entendendo? Se você vai ver todo esse esquema da liturgia eucarística que nós estamos expondo aqui, de liturgia da palavra, depois liturgia eucarística, isso, aquilo, está tudo isso relatado no ano 150 depois de Cristo, por Justino, o mártir. Vocês podem ler o texto, aconselho depois vocês deem uma olhada no Catecismo da Igreja Católica, no número 1345. 1345. Vocês vão encontrar o texto de Justino explicando para o imperador, né, como é que se faz a celebração cristã. O imperador Antonino Pio, que foi quem recebeu essa apologia, essa defesa do cristianismo, ele foi imperador entre 138 até 161 depois de Cristo. A data dessa apologia é mais ou menos 150 depois de Cristo. E está lá. O relato, ele diz, no dia do sol, como é chamado, dia do sol, domingo, né? Sunday. Sonntag. Dia do sol. Reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Antigo e Novo Testamento. Comentários dos apóstolos, Novo Testamento. Escritos dos profetas, Antigo Testamento. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos, homilia. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos. Oração dos fiéis. E por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos para a nossa vida e por nossas ações e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com um ósculo. Abraço da paz. Que nessa época era feita antes do ofertório. Aqui. Em seguida leva-se àquele que preside aos irmãos pão, um cálice de água e de vinho misturados. Procissão das ofertas. 150 depois de Cristo, criançada. O negócio aqui é sério. Aí vem um sujeitinho de uma equipe de liturgia querendo fazer diferente. Vê se se enxerga, compadre. Nós estamos mantendo essa tradição há 2000 anos e agora você que é mais bonito que os outros quer mudar? Você não entende nem a antiguidade, nem a importância, nem a profundidade daquilo que você está mudando. É muita presunção. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo. Oração eucarística. No nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças. O original grego aqui, ele está escrevendo em grego, né? Lembra que Hipólito escrevia em grego, que é tradicionalista. Eucaristia, que significa ação de graças. Né? Então ele rende graças longamente pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Terminadas as orações e ação de graça, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém. É o amém final da oração eucarística. Depois de o presidente ter feito ação de graças, o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. Catecismo da Igreja Católica, número 1345. Nós estamos aqui diante de um relato do ano 150 depois de Cristo. Seja protestante depois disso. Tem jeito de ser protestante depois de um troço desse?
Entende? Venha me dizer que a missa que nós celebramos não é a missa que vem do tempo dos apóstolos. Nós temos um relato de 150 depois de Cristo. Pensa bem na situação. Então, a oração eucarística, este dar graças, está aí desde o início, essa grande oração eucarística. Então, olha os verbos. Jesus tomou o pão, ofertório, deu graças. Oração eucarística. O que nós fazemos na oração eucarística? Começamos com o prefácio, que é um grande louvor a Deus, não é? Que termina unindo o nosso louvor aqui da terra com o louvor dos anjos do céu. Todas as tradições litúrgicas terminam com o canto dos anjos. Santo, santo, santo. Está lá em Isaías capítulo 6. Quando nós cantamos o santo, nós estamos cantando, não somente nós aqui. Não somos nós somente louvando aqui na terra. Nós sabemos que em cada missa nós estamos elevando a Deus um canto que é cantado para Ele no céu por todos os anjos e santos. Nós não estamos sozinhos. O nosso louvor é ajudado por essa assembleia de irmãos, que são os santos e os anjos, que cantam conosco o louvor a Deus. Então todas as vezes que nós cantarmos o santo, né, nós estamos cantando isso. Né? Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. O que é Deus Sabaoth? É o Deus dos exércitos celestes. Traduzido muito, assim, metaforicamente por Deus do universo. Porque, assim, os exércitos celestes, os anjos, né, na cosmologia tradicional, os anjos são responsáveis também pelo movimento das estrelas, dos astros, não é? Então, os exércitos celestes, aí, tentando interpretar isso, disseram Deus do universo. Ou seja, Deus dos exércitos celestes. A verdade é que os primeiros cristãos nem se preocuparam de traduzir, porque Sabaoth é uma palavra hebraica. Não é latim. Então não se preocuparam. Então nós poderíamos tranquilamente em português dizer Santo, 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 Senhor Deus Sabaoth. Acabou. A gente tem tanta palavra hebraica que não se traduz. Aleluia não se traduz. Amém não se traduz. Né? Tudo bem. Mas traduziram. Deixa lá. O importante é saber que o santo foi feito para ser cantado. Então se puder cantar, é preferível que se cante o santo. Né? E depois do canto do santo, em que nós cantamos junto com os anjos, acontece então o momento da consagração. Né? Então, como esse momento da consagração é muito importante, nós vamos deixar para a próxima aula. E lembrando que esta realidade da consagração, que traz a presença de Jesus eucarístico, é precedida por esse canto dos anjos, que a liturgia bizantina, né, recorda. Jesus vem escoltado pelos anjos. Uma multidão, né, miríades de anjos, vem escoltando Jesus e trazendo Jesus. Então o santo que nós cantamos está intimamente ligado com a vinda do santo. Bendito que vem em nome do Senhor. É o louvor ao Cristo que vem feito pelos anjos. Mas isso a gente vê na próxima aula.